O calor sufocante da cozinha na noite da consoada em Portugal, misturado com o cheiro a azeite e alho que se recusava a dissipar, era como uma rede invisível e asfixiante que me prendia em frente ao fogão apertado. O tradicional bacalhau cozido e o polvo alagareiro foram finalmente retirados do forno e da panela. Despi o avental, encharcado de suor e salpicos de gordura, respirei fundo e, segurando a pesada travessa de cerâmica, caminhei até a sala de estar. Nesse momento, naquele lugar a que chamavam casa, a televisão transmitia um especial de Natal, com as gargalhadas exageradas dos comediantes e a música festiva a soarem estridentes e ensurdecedoras. Era a festa da família Almeida, e não tinha nada a ver comigo. Ninguém sequer olhou para mim, nem pensou em guardar um lugar confortável para a pessoa que andara numa lufa-lufa o dia inteiro. Tive de levar a travessa, desajeitadamente, e esgueirar-me para o espaço entre a minha sogra, a dona Lourdes, e o meu marido, Rui. A fresta era ridiculamente pequena. Tive quase de me inclinar, forçando a entrada. Que lentidão insuportável! A família só esperava por mim, e o polvo já estava a arrefecer. A dona Lourdes nem se dignou a levantar as pálpebras, a sua mão continuava a descascar tremoços com perícia. Com um estalido, cuspiu a casca com precisão para junto dos meus chinelos de casa. Cerrei os dentes, tentando reprimir o cansaço avassalador e uma náusea física. Tinha ido ao mercado às 6 da manhã, lavado legumes, preparado o bacalhau, posto à mesa. Durante mais de 10 horas, as minhas pernas ficaram dormentes de tanto estar de pé. Os meus dedos, por estarem demasiado tempo em água fria, estavam pálidos como os de um doente. Mal peguei nos talheres para tirar um pouco de couve cozida, a mais próxima de mim. Uma mãozinha pegajosa e gordurosa estendeu-se arrogantemente para puxar a travessa com o camarão tigre grelhado, o prato mais caro no centro da mesa, para a sua frente. Inês, descasca camarão para mim. O meu sobrinho de 8 anos, o Tiago, levantou o rosto mimado por toda a família e, com uma voz esganiçada, estridente e mandona, gritou-me na cara. A sua voz tinha um poder de penetração incrível, abafando instantaneamente o barulho da televisão e entrando clara e distintamente nos ouvidos de todos à mesa. A atmosfera à mesa congelou num instante. A minha cunhada, Kátia, uma mulher que sempre mantinha uma aparência digna e elegante, cujos 10 dedos nunca tocaram em detergente da louça nesta casa, estava a limpar calmamente um vestígio de gordura do canto da boca do Tiago com um guardanapo de papel de alta qualidade. Cobriu a boca e riu-se baixinho, com um tom de voz suave, como se estivesse a elogiar um cão obediente. A Inês é a mais sensata, e também a que mais gosta do nosso Tiago. Tiago, querido, só gostas do camarão que a tia Inês descasca, não é? De outros nem lhes tocas. O meu cunhado Vitor, um homem barrigudo e de ar feroz que estava a roer uma costeleta, resmungou em concordância. É verdade, a tia Inês tem muito jeito. Na nossa família Almeida, o Tiago é o único neto. A barriga da tua tia, em 3 anos, não deu sinal de vida. É natural que se goste mais do Tiago. No futuro, não será ele a cuidar de nós e a acender uma vela pelos avós? Lá vinha a mesma conversa. Nos últimos 3 anos, ouvi estas palavras inúmeras vezes. Olhei para a travessa de camarões vermelhos e vibrantes à minha frente, cada um mergulhado num molho espesso e quente que exalava um aroma delicioso. Mas, aos meus olhos, pareciam zombar da miséria e humilhação do meu casamento de 3 anos. Nas costas da minha mão ainda havia uma queimadura vermelha e inchada, de um salpico de azeite quente enquanto fritava as rabanadas à tarde. Latejava dolorosamente. Não disse nada, apenas desviei o olhar em silêncio, tentando conter o ardor nos cantos dos olhos. Peguei num pouco de couve com o garfo, levei à boca e mastiguei mecanicamente. Tia Inês. O Tiago, ao ver que eu ousava ignorá-lo, elevou a voz em 8 oitavas e, impaciente, bateu com os talheres na travessa, produzindo um som metálico e estridente. Está surda? Pedi-te para me descascares o camarão. A avó disse que tu és uma galinha choca, uma inútil que tem de me servir. As crianças não sabem mentir e são muitas vezes o espelho mais fiel da maldade dos adultos por trás das costas. O meu marido, Rui, o homem sentado ao meu lado, desde que eu entrara pela porta, não me tinha dirigido um único olhar. De repente, o seu rosto tornou-se sombrio. Sentiu-se humilhado perante o irmão, a cunhada e a mãe.
O seu pequeno e frágil orgulho masculino fora, inflamado por uma simples frase do seu sobrinho adorado. Inês. Baixou a voz, rosnando o meu nome entre dentes com ferocidade. É noite de consoada. Estás a fazer essa cara para quem? Continuei a ignorá-lo, de cabeça baixa a olhar para o meu prato. O silêncio era a minha última e mais impotente forma de resistência nesta peça de canibalismo chamada família tradicional portuguesa. No entanto, subestimei a disfarçatez deles e sobreestimei os limites de Rui como marido. Com um estrondo, o prato à minha frente foi violentamente atirado ao ar. Arroz branco e caldo espalharam-se por todo o meu corpo. Um bago de arroz chegou a colar-se nas minhas pestanas. O prato de porcelana caiu no chão, estilhaçando-se. O som agudo da quebra fez com que a sala, antes barulhenta, mergulhasse num silêncio mortal. Levantei lentamente a cabeça e encontrei os olhos vermelhos de raiva de Rui. Apontou-me diretamente ao nariz e, com toda a força que tinha, gritou: Estás mesmo surda, caralho? Pedi-te para descascar um camarão para o meu sobrinho, por acaso morrias? Para que raio é que a família Almeida te sustenta? Naquele instante, o mundo pareceu ter o som desligado. Conseguia ouvir o meu coração a bater descompassado, um som tão alto que me assustou. Conseguia ver o sorriso de escárnio, presunçoso e desdenhoso, no canto da boca da minha sogra. Consegui ver um brilho de satisfação nos olhos da minha cunhada Kátia e a indiferença arrogante do meu cunhado Vitor. Todas as frustrações dos últimos 3 anos de casamento, as centenas de chás de ervas amargos que tive de beber na esperança de engravidar, a humilhação dos mexericos dos parentes, as inúmeras noites de dúvida e autoquestionamento, tudo se acumulou como numa panela de pressão que finalmente atingiu o seu limite e, com um estrondo, explodiu na minha mente. Não chorei, nem pedi desculpas subservientemente como antes. O meu rosto estava desprovido de qualquer emoção. Lentamente, com uma calma extrema, levantei-me. Sob o olhar atônito de toda a família, estendi as minhas mãos, agora ásperas de tanto trabalho doméstico, e peguei na travessa de camarão quente que estava sobre a mesa. A travessa era pesada. O molho espesso ainda fumegava, queimando as palmas das minhas mãos através da cerâmica. Mas não senti dor alguma. Depois, com um movimento brusco do braço, virei a travessa inteira, com todo o molho espesso e a escaldar, e despejei-a, com uma precisão milimétrica, sem falhar uma única gota, diretamente sobre a cabeça de Rui. O líquido vermelho escorreu pelo seu cabelo cuidadosamente penteado, passando pelas sobrancelhas, pela ponta do nariz, pelo queixo e pingando sobre a sua camisa branca, deixando-o com um aspecto patético. Alguns camarões grandes ficaram presos no seu colarinho, uma cena simultaneamente ridícula e repugnante. A sala ficou em silêncio absoluto. Apenas o programa de Natal na televisão continuava a sua vã tentativa de criar um ambiente alegre. Tirei 2 guardanapos de papel, limpei calmamente a gordura das minhas mãos e atirei o papel para a confusão de comida no chão. O meu olhar frio percorreu cada um dos rostos boquiabertos à mesa. Então, finalmente falei. A minha voz estava tão calma que até eu me arrepiei. A família Almeida sofre de alguma mutação genética que os impede de ter mãos? Ou estão todos paralisados da cintura para baixo? Querem que amanhã vá à Segurança Social pedir um cuidador para deficientes para a família inteira? As minhas palavras foram como uma bomba de alto calibre lançada numa poça de água estagnada, detonando instantaneamente toda a família Almeida. Ah, sua cabra louca! Rui foi o primeiro a reagir. Limpou o óleo e o molho do rosto com gestos descontrolados, soltou um rugido animalesco e avançou na minha direção com o punho em riste. Eu não me desviei. Fiquei parada, a olhá-lo friamente. Nos meus olhos não havia medo, apenas desprezo absoluto e uma determinação gélida. Aquele olhar, como se estivesse a olhar para um monte de lixo, fez com que o seu punho levantado parasse a meio do ar. Bate, disse eu, com um sorriso trocista no canto dos lábios, para que os teus colegas e vizinhos venham todos ver como é que o filhinho querido da família Almeida agride a mulher na noite de consoada. Por sorte, a esquadra da PSP fica a 2 quarteirões daqui. Este Natal, passamo-lo lá para ser mais animado. Nesse momento, Vitor pareceu despertar de um transe. Correu para agarrar Rui, que estava fora de si, e a gritar. Calma, Rui! Não te exaltes! É ano novo! O que houver? Fala-se com calma.
Parecia estar a tentar acalmar a situação. Mas os seus olhos triangulares fixavam-se em mim, cheios de aviso e ameaça. A atuação da minha sogra foi verdadeiramente soberba. Soltou um grito agudo, escorregou da cadeira para o chão e começou a bater nas coxas e a lamentar-se aos céus. Que desgraça na família! Meu Deus, que pecado cometi eu para trazer esta praga para dentro de casa? Já não basta ser uma galinha choca. Ainda se atreve a maltratar o meu filho, a maltratar o meu único neto. Agora, nem a esta velha ela respeita. Já não aguento mais viver. A cunhada Kátia transformou-se instantaneamente numa santa de alma pura. Por um lado, ajudava a sogra a levantar-se freneticamente. Por outro, com os olhos vermelhos, repreendia-me. Inês, por que é que fizeste isto? A mãe já é idosa, tem a tensão alta. Pede-lhe desculpa, rápido. O Tiago ainda é pequeno, não tem juízo. Vais levar a mal o que uma criança faz? Eles atuavam em perfeita sintonia. Um ameaçava com violência, o outro pressionava com moralidade. Nos últimos 3 anos assisti a esta peça inúmeras vezes, e em nome da paz e da harmonia, tolerei-a outras tantas. Mas hoje, eu não ia jogar o jogo deles. Tinha preguiça de discutir, preguiça de cair na armadilha lógica deles de por que não cedes a uma criança, porque não és filial para com os mais velhos. Porque eu sabia. Tentar argumentar com um bando de vampiros sugadores de sangue é, por si só, a piada mais ridícula do mundo. Não disse uma palavra. Virei-me, dei um pontapé na cadeira de madeira que me bloqueava o caminho e fui direita para o quarto. Atrás de mim, ouvia-se o rosnar ressentido de Rui e o choro cada vez mais lastimoso da minha sogra. Abri o guarda-roupa, ignorei as roupas caras e inúteis, e puxei a mala preta do fundo. Abri a mala e tirei apenas 3 coisas. O meu computador portátil, que continha todos os meus documentos de trabalho e dados de clientes como auditora sênior. Uma caixa de joias, onde estava o cordão de ouro que a minha mãe me deu como dote, e todos os meus documentos pessoais e cartões bancários da gaveta. Quando saí do quarto a arrastar a mala, a farsa ridícula na sala continuava. Rui, com a cabeça cheia de restos de camarão, parecia um palhaço ridículo, os olhos vermelhos a fuzilarem-me. Inês, se hoje te atreveres a sair por essa porta, nunca mais penses em voltar. Divórcio! Eu divorcio-me de ti! Gritou ele, ameaçador. Parecia convencido de que eu estava apenas a fazer uma birra de mulher, convencido de que eu não conseguiria viver sem ele. Parei. Virei-me para olhar para o homem que um dia amei profundamente, mas que agora só me causava um nojo imenso. Sorri. Fica descansado. Eu disse que esta pocilga não é digna de mim. O pedido de divórcio, o meu advogado enviar-te. Dito isto, saí pela porta sem olhar para trás. Abrir a porta, fechar a porta, um movimento fluido, num só fôlego. Com o som surdo da fechadura a trancar, deixei para trás os rostos odiosos e os insultos descontrolados daquela família. O vento frio da noite de Consoada em Lisboa bateu-me no rosto. Respirei fundo o ar com o cheiro a pólvora dos foguetes e senti uma clareza e uma paz que nunca antes experimentara. Na manhã do dia de Natal, acordei na minha familiar cama de solteira, em casa dos meus pais. Na noite anterior, quando arrastei a mala e bati, desalinhada, à porta de casa da minha mãe, o meu pai, um ex-militar com um temperamento explosivo que já vira a morte de perto, ao ver o meu rosto cansado e as minhas roupas sujas, não disse uma palavra. Pegou no bastão de ferro que guardava atrás da porta para a autodefesa. A cara mais negra que carvão. Filho da puta! Aquele Almeida atreveu-se a tocar-te. Vou-lhe agora mesmo partir a casa toda. A minha mãe apressou-se a detê-lo, de olhos vermelhos, puxou-me para dentro, serviu-me uma chávena de chá quente e acariciou-me o cabelo com pena. Voltaste! Que bom! Que bom! Não vamos aguentar mais essa humilhação. Na pior das hipóteses, divorcias-te. O pai e a mãe cuidam de ti. Naquele momento, toda a angústia reprimida no fundo do meu coração durante 3 anos encontrou finalmente uma saída. Abracei a minha mãe e chorei convulsivamente, mas depois do choro, o que ficou foi uma calma gélida. Peguei no telemóvel e vi as notificações de mensagens a aparecerem continuamente no WhatsApp. No grupo de Família Almeida Unida, que tinha apenas alguns de nós, a cunhada Kátia enviou logo pela manhã um autocolante adorável do sobrinho Tiago a segurar um envelope com o seu presente de Natal, seguido de um QR Code do MBWay.
Com um tom de superioridade, como se estivesse a conceder uma graça, marcou o meu nome. Inês. Feliz Natal. O Tiago está desde manhã à espera do presente chorudo da tia Inês. O que aconteceu ontem à noite, esquece. Ficaste zangada na consoada, e a mãe ficou tão perturbada que não dormiu a noite toda. O Tiago ainda é pequeno. Não leves a mal. Envia-lhe rápido o dinheiro do presente. Um número da sorte, 1.000 euros, que tal? Ao ver aquela hipocrisia extrema no ecrã, ri-me de tão irritada. Ontem à noite quase me levaram ao limite, e hoje de manhã já tem a disfarçatez de me pressionar moralmente a dar dinheiro. Que lata é preciso ter para fazer uma coisa destas? Não respondi a mensagem no grupo. Abri diretamente a aplicação do banco no telemóvel. Depois de casarmos, criamos uma conta conjunta. O cartão de ordenado de Rui estava associado como cartão principal. Todos os meses, eu também transferia uma parte para as despesas. Antes, por confiar no meu marido, nunca questionei os detalhes dos gastos desta conta. Mas agora, não ia continuar a fingir-me de cega. Cliquei imediatamente no botão para cancelar o cartão por perda, e sem hesitar, bloqueei o cartão de ordenado ao qual Rui estava associado. Feito isto, como auditora financeira sênior e profissional, verificar contas era o meu instinto e a minha arma mais afiada. Abri o portátil, entrei no home banking, exportei todo o histórico de transações da conta conjunta dos últimos 3 anos, sem falhar um cêntimo, e criei uma folha de Excel para uma análise cruzada detalhada. Sem verificar, não saberia. Mal comecei, senti um arrepio percorrer-me o corpo, como se tivesse caído num poço de gelo. O salário de Rui em Lisboa era considerado bom, cerca de 3.000 euros líquidos por mês. Mas na nossa conta conjunta, todos os meses, para além dos 500 euros deduzidos automaticamente para a prestação da casa, o restante era todo transferido para a mesma conta, sob os mais variados e absurdos pretextos, a conta pessoal do seu irmão Vitor. Comprar medicamentos importados para a atenção alta da mãe. 500 euros. O pai com dores nas articulações. A fazer fisioterapia. 400 euros. Tiago a inscrever-se num curso de inglês num centro de renome. 800 euros. Trocar o ar-condicionado da casa dos pais. 1.000 euros. Cada uma destas despesas mascarava-se de piedade filial e amor pelo sobrinho. Cada uma delas ocorreu sem o meu conhecimento, ou com uma explicação superficial de Rui para me despachar. Ao longo de 3 anos, o salário de Rui praticamente desapareceu, sendo na sua totalidade um subsídio para a família do seu irmão. Entretanto, as despesas diárias do nosso pequeno lar, desde eletricidade e água, compras de supermercado, transportes e até o dinheiro para as compras de Natal, foram todas pagas por mim, com o meu próprio salário. Por outras palavras, não só fui uma empregada doméstica a tempo inteiro e não remunerada para a família dele durante 3 anos, como também estava a usar o meu suor e as minhas lágrimas para sustentar toda a grande família Almeida. Rui, o homem que se dizia meu marido, era na verdade apenas uma estação de transferência de dinheiro para o seu irmão. O que me deixou ainda mais arrepiada foi uma transferência de um montante enorme que ocorreu no mês passado. Era uma quantia astronômica de 200.000 euros. Este dinheiro era o que eu e Rui tínhamos poupado com muito sacrifício ao longo de 3 anos, com a intenção de o usar para dar de entrada num apartamento maior no Parque das Nações, uma zona de condomínios de luxo com boas escolas. Sempre pensei que estivesse seguro numa conta a prazo. Mas agora, o extrato bancário mostrava claramente que, há 1 mês, Rui o tinha levantado antecipadamente, com a desculpa inventada de que a mãe tinha tido um AVC hemorrágico, precisava de uma cirurgia de urgência, e estava num quarto privado de um hospital de luxo. Depois, transferiu a totalidade do montante de uma só vez para a conta pessoal da minha cunhada Kátia. 200.000 euros para tratar da sogra, mas transferidos para a conta pessoal da cunhada. Imediatamente peguei no telemóvel e liguei à minha mãe. Embora a minha casa e a dos Almeida não ficassem no mesmo concelho, a minha mãe conhecia algumas pessoas que viviam na mesma zona que eles. Mãe, podes perguntar a D. Alice, como está a saúde da minha sogra ultimamente? Ela está no hospital? Tentei manter a voz calma. A minha mãe respondeu rapidamente. No hospital? Qual que? A D. Alice disse que na manhã de Natal a viu sentada à porta do prédio a jogar as cartas a dinheiro com as outras velhas. Ganhou várias rodadas,
A voz dela era a mais alta de todas. Está ótima, não tem ar nenhum de doente. Uma mentira. Uma mentira descarada do princípio ao fim. As minhas mãos tremiam incontrolavelmente, não de raiva, mas de um medo que me gelava até aos ossos. Até que ponto um homem tem de ser parcial para com o seu irmão, de mimar o seu sobrinho, para se juntar à família inteira e tecer uma mentira tão monstruosa, enganando a sua própria mulher, esvaziando completamente as poupanças da sua pequena família para as entregar à família do irmão? Isto não era normal. Em Portugal, embora a posição do filho mais velho e do neto herdeiro seja valorizada em certas famílias mais tradicionais, mesmo naquelas com uma mentalidade mais conservadora, um irmão mais novo nunca chegaria ao ponto de se arruinar pelo sobrinho, abandonando a sua própria família. A não ser que... Lembrei-me da noite de consoada, da frase enigmática do meu cunhado Vitor. Na nossa família Almeida, o Tiago é o único neto. Lembrei-me de cada vez que a minha sogra me apontava o dedo e me chamava inútil, que não sabia dar filhos. Um pensamento absurdo, cruel, mas incrivelmente lógico começou a germinar loucamente na minha mente. Casados há 3 anos, ainda não tínhamos filhos. Pensei que fosse devido à pressão do trabalho e fui secretamente ao Hospital de Santa Maria fazer um check-up ginecológico completo. O médico garantiu-me que o meu corpo estava perfeitamente normal, totalmente capaz de ter filhos. Cada vez que lhe mostrava os resultados e pedia a Rui para ir também ao hospital fazer um espermograma, ele ficava furioso, saltava como se lhe tivessem pisado a cauda. Acusava-me de estar a insultar a sua masculinidade. A minha sogra chegou a ir à minha casa fazer um escândalo por causa disto, apontando-me ao nariz e gritando que os homens da família Almeida, há 8 gerações, sempre foram férteis e víreis. O problema era certamente meu, a galinha choca, e obrigou-me a beber mezinhas e chás de ervas de origem duvidosa. Pensando agora, a certeza quase maníaca e o embaraço indisfarçável deles eram ridículos. Fechei o portátil bruscamente e comecei a andar de um lado para o outro no quarto. O meu cérebro, treinado por números e lógica, trabalhava a toda a velocidade, ligando todas as pistas. A reação exagerada de Rui, ao recusar-se a fazer exames. As críticas infundadas e a lavagem cerebral da minha sogra sobre a minha infertilidade. O mimo doentio, que ultrapassava o normal, de toda a família pelo sobrinho Tiago. E a enorme quantia de 200 mil euros com um destino tão estranho, uma conspiração gigantesca, como uma teia fria e venenosa, estava a ser revelada diante dos meus olhos. Tinha de voltar lá. Voltar àquele lugar que me dava náuseas. Porque eu sabia que lá certamente ainda se escondiam segredos que poderiam desferir o golpe fatal e acabar com eles. Não avisei Rui. Sabia que se o fizesse, aquela família, como um bando de hienas a cheirar sangue, rapidamente se desfaria de todas as provas. Na manhã do dia 26 de dezembro, o céu de Lisboa estava coberto por um chuvisco fino e persistente. O ar estava frio e úmido, entranhando-se nos ossos. Vesti o meu casaco preto. Pedi ao meu pai para me acompanhar e voltei àquele lugar a que chamava casa. O meu pai, um ex-militar que passou mais de metade da sua vida ao serviço do exército português, embora com quase 60 anos, mantinha uma postura direita como um pinheiro. Não fez muitas perguntas. Apenas vestiu o casaco em silêncio e, de passagem, meteu o pesado bastão de ferro na mala do carro. Com ele a apoiar-me, as minhas mãos, que tremiam ligeiramente de raiva e medo, acalmaram-se gradualmente. Para além do meu pai, gastei uma quantia considerável para contactar urgentemente um serralheiro experiente através da internet. Diante da familiar porta blindada, respirei fundo e inseri a chave na fechadura. No entanto, por mais que a rodasse, a chave não se movia. Tinham mudado o canhão da fechadura. Em menos de 30 horas desde a minha saída na noite de consoada, eles tinham mudado a fechadura durante a noite. O meu coração afundou-se por um instante. Mas logo um sorriso frio e extremamente sarcástico surgiu nos meus lábios. Rápidos a agir, a defenderem-se de mim como de um ladrão. Isto só confirmava a minha intuição. Por trás desta porta, nesta casa, escondia-se definitivamente um segredo que eles estavam dispostos a proteger a qualquer custo. Senhor, pode fazer o favor. Arrombe a fechadura. Acenei com a cabeça para o serralheiro que estava atrás de mim com a sua caixa de ferramentas, a minha voz sem um pingo de hesitação. O serralheiro era muito profissional.
Em menos de 5 minutos, com o som metálico e agudo de metal a partir-se, a porta blindada que tentara manter-me do lado de fora abriu-se de repente. A casa estava silenciosa como um túmulo. O ar ainda continha o cheiro a azeite e tabaco barato da noite de consoada. A sala de estar continuava desarrumada. A comida que eu tinha atirado ao chão, embora limpa superficialmente, ainda deixava manchas de gordura pegajosa no chão. Rui não estava em casa. Presumi que estaria escondido em casa da mãe, a conspirar com o seu bom irmão e a sua boa cunhada sobre como lidar comigo, como me expulsar de casa de mãos a abanar. Isso era ainda melhor para mim. Ignorei a desarrumação na sala e fui direita para o nosso quarto principal. O meu objetivo era claro. A disposição do quarto principal era a mesma, mas dirigi-me diretamente para o outro lado da cama de casal. Sem hesitar, deitei-me no chão e estendi a mão para o fundo debaixo da cama. Havia lá um pequeno cofre de metal preto. Rui tinha trazido este cofre de casa dos pais antes de nos casarmos. Na altura, jurou-me que continha os seus diários de infância, recordações e alguns objetos pessoais extremamente valiosos. Para mostrar respeito pela privacidade um do outro, durante 3 anos nunca lhe perguntei o código, nem tentei abri-lo. Mas agora, aos meus olhos, esta não era de todo uma caixa de Pandora cheia de belas memórias, mas sim um caixão de ferro que muito provavelmente continha mentiras e crimes. Senhor, pode fazer o favor de me abrir isto também? Apontei para o cofre preto que acabara de puxar. A fechadura do cofre era muito mais complexa do que a da porta, e como teve de ser arrombada, o homem suou em bica durante quase meia hora. Nessa meia hora de espera torturante, ouvi o som ensurdecedor do berbequim e do metal a chocar. O meu coração batia descompassado como um tambor. O meu pai, como um guardião imponente, postou-se à porta do quarto, atento a qualquer movimento exterior. Finalmente, com um baque surdo, a espessa porta de metal do cofre abriu-se numa fresta. Ajoelhei-me. Sustei a respiração. Os meus dedos a tremerem ligeiramente, e puxei a porta. Lá dentro, não havia os maços de notas que eu imaginava. Nem ouro ou joias de valor, muito menos os chamados diários de juventude. Na caixa de ferro vazia, havia apenas alguns envelopes de papel pardo. Respirei fundo, tirei o envelope que estava por cima e desfiz o fio branco que o selava. O que caiu de dentro foi uma folha A4, ou mais precisamente, uma folha A4, que tinha sido rasgada em pedaços e depois remendada desajeitadamente com fita cola transparente. Embora o papel estivesse incrivelmente amarrotado e a fita cola amarelada, reconheci imediatamente as letras pretas e carregadas no topo. IVE, Fertilidade, Lisboa. Relatório de diagnóstico. Naquele instante, a minha cabeça ficou vazia, como se alguém me tivesse atingido com uma marreta. Agarrei o papel frágil com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Os meus olhos percorreram freneticamente o relatório. No campo do nome do paciente, lia-se claramente Rui. E na conclusão do diagnóstico, os termos médicos especializados eram como ferro em brasa, queimando-me dolorosamente os olhos. Conclusão. Paciente com agenesia bilateral dos canais deferentes. Punção testicular sem espermatozoides. Diagnóstico confirmado. Azoospermia não obstrutiva, congênita, grau severo. Infertilidade total. Senti o mundo a girar. A minha respiração ofegante como a de alguém a afogar-se. Forcei-me a desviar o olhar para a data da assinatura no fundo. 12 de maio. De há 3 anos. Aquela data era como uma faca envenenada, apunhalando-me com precisão o coração. Porque no dia 19 de maio de há 3 anos, foi o dia em que eu e Rui fomos à conservatória do Registro Civil para nos casarmos. Então era isso. Então era tudo isto. Não admira que cada vez que ouvia a palavra exames ele ficasse furioso, chegando a atirar coisas e a partir pratos. Não admira que cada vez que a minha sogra Lourdes me via, o seu olhar transmitisse uma certeza de superioridade, como se soubesse desde o início que a culpa de não termos filhos era minha. Não admira que toda a família venerasse o Tiago, o filho do irmão mais velho, como um deus, ao ponto de esvaziarem completamente todas as economias da nossa pequena família. Isto não era preferência, não era conservadorismo, era uma fraude monumental, calculada e desalmada do princípio ao fim. Toda a família sabia desde o início que Rui tinha uma deficiência fisiológica, um homem incapaz de continuar a linhagem.
Na sociedade tradicional portuguesa, onde a continuação do nome de família é extremamente valorizada, se isto se soubesse, Rui tornar-se-ia motivo de chacota entre todos os parentes e vizinhos, e a família Almeida perderia toda a face. Por isso, precisavam de um bode expiatório. E escolheram-me a mim. Viram que eu tinha um bom emprego como auditora com um salário elevado, viram a casa que os meus pais me deram como dote e, acima de tudo, viram a minha personalidade submissa e tolerante, educada para ser uma boa esposa. Levaram-me para casa não para ser uma esposa, mas para ser a fachada perfeita para esconder a deficiência de Rui, para ser uma empregada gratuita que aceitaria ser manipulada psicologicamente e carregar a culpa da infertilidade, para ser uma caixa multibanco que financiaria incessantemente a única esperança da linhagem Almeida. Durante 3 anos, por uma criança que nem sequer existia, tive de beber centenas de chás de ervas nauseabundos que me causaram desequilíbrios hormonais. Tive de suportar os olhares de desprezo da minha sogra e os sussurros e dedos apontados dos parentes. Inúmeras vezes chorei em silêncio durante a noite, culpando-me a mim mesma, sentindo que tinha falhado à família Almeida, falhado ao meu marido. E Rui, todas as noites, deitado ao meu lado, a ver-me sofrer e vomitar por causa das mezinhas, a ouvir a mãe dele a amaldiçoar-me com as palavras mais cruéis. O que pensaria ele? Estaria a rir-se de mim? Uma idiota a ser enganada. Seus animais. Um rugido de fúria ensurdecedor ecoou no quarto. Sem eu dar por isso, o meu pai tinha se aproximado e lido o conteúdo do relatório. As suas mãos grandes e calejadas de anos a manusear armas tremiam incontrolavelmente. Deu um soco violento no guarda-roupa ao lado. A porta de madeira maciça rachou com o impacto. Animais sem coração. Estão a comer a minha filha viva, a sugar-lhe o sangue. Os olhos do meu pai estavam vermelhos. Eram lágrimas de fúria e de uma dor imensa. Vamos embora, Inês. O pai leva-te agora mesmo à polícia, ao tribunal. Tenho de meter toda essa gente dos Almeida na prisão. Eu estava ajoelhada no chão, a agarrar o relatório. As lágrimas finalmente romperam as barreiras e começaram a cair. Mas não chorei em voz alta. Apenas deixei que as lágrimas quentes rolassem, caindo em grandes gotas no chão. Chorei durante 2 minutos. Depois, limpei as lágrimas com as costas da mão. Levantei-me lentamente. Dobrei cuidadosamente o relatório juntamente com outras fotocópias de transferências bancárias que estavam no cofre. Guardei tudo na pasta que trouxera comigo. Pai, vamos. A minha voz estava estranhamente calma. Por baixo dessa calma, escondia-se uma chama de vingança capaz de reduzir a família Almeida às cinzas. Vamos assim, sem mais nem menos? Não vamos acertar contas com eles? Perguntou o meu pai, rangendo os dentes. Virei-me para o meu pai, os meus olhos frios como os de uma máquina precisa e sem emoções. Vamos. Mas não agora. Sibilo eu, palavra por palavra. Eles não só me enganaram no casamento, como também me roubaram 200.000 euros de poupanças, fruto do meu suor. Tenho de recuperar esse dinheiro, até ao último cêntimo. Revelar tudo agora seria dar-lhes uma saída fácil. Quero que eles subam bem alto, para depois caírem e se estilhaçarem. Ao sair daquele apartamento cheio de mentiras, o meu cérebro, como um supercomputador forçado a reiniciar, descartou todas as emoções inúteis, deixando apenas a racionalidade absoluta e cálculos frios. Agora, tinha em mãos a prova irrefutável da infertilidade de Rui. Podia, a qualquer momento, pedir o divórcio e exigir uma indenização, mas não o podia fazer, por causa dos 200.000 euros. De acordo com o extrato bancário, a enorme poupança conjunta do casal tinha sido desviada por Rui, com a desculpa ridícula de tratar da mãe, para a conta pessoal da cunhada Kátia. Se eu agora fosse fazer um escândalo com o relatório de infertilidade, rasgando todas as pontes com a família Almeida, aquela mulher gananciosa chamada Kátia certamente negaria tudo até a morte, diria que o dinheiro já tinha sido gasto, ou transferi-lo-ia rapidamente para esquemas de lavagem de dinheiro. Nessa altura, mesmo que ganhasse o processo, muito provavelmente enfrentaria a dificuldade de executar a sentença. Os 200.000 euros estariam perdidos para sempre. Por isso, tinha de aguentar. Não só tinha de aguentar, como tinha de arrancar esses 200.000 euros, com juros, do bolso de Kátia.
Para lidar com uma pessoa gananciosa, é preciso encontrar o seu ponto fraco fatal. Na tarde do dia 27 de dezembro, através de contactos que acumulei em projetos de auditoria anteriores, contratei secretamente o melhor detetive privado de Lisboa, o Xavier. Os seus honorários eram altíssimos, mas trabalhava com discrição e garantia que, se o alvo tivesse segredos inconfessáveis, ele desenterrá-los-ia. Entreguei-lhe uma foto, a matrícula do carro e a morada de Kátia, e adiantei-lhe 2.500 euros. Siga esta mulher, não a perca de vista. Sentada num café discreto, disse a Xavier através do vapor que embaciava o vidro. Ela diz ser uma dona de casa tradicional, que passa os dias entre a cozinha e os filhos. Quero saber onde ela vai todos os dias, com quem se encontra, e o fluxo de dinheiro de todas as grandes despesas. Especialmente, ela tem muito provavelmente em sua posse uma quantia de origem desconhecida de até 200.000 euros. Xavier bateu a cinza do seu cigarro, olhou para a foto de Kátia com um vestido tradicional e um sorriso meigo, e sorriu com subentendido. Menina Inês, aqui em Lisboa, quanto mais as mulheres tentam parecer virgens santas, mais devassas costumam ser por trás. Aguarde por boas notícias. Durante os dias de espera, a família Almeida não me deu descanso. Rui, provavelmente ao descobrir que a porta de casa tinha sido arrombada, mas sem ter a certeza do que eu tinha levado do cofre, pois deixei-o propositadamente entreaberto com alguns papéis velhos lá dentro como isco, ligava-me mais de 10 vezes por dia. No início, com raiva, gritava: "Se te atreves a chamar a polícia, eu mato-te." Mais tarde, tentava uma abordagem mais conciliadora. "Querida, na consoada eu estava exaltado. Volta para casa e conversamos como deve ser." Eu não atendia, simplesmente colocava o número dele em silêncio, deixando-o fazer o seu papel de palhaço no ecrã do telemóvel. A sogra também mandou recados, dizendo que se eu voltasse e pedisse desculpa de joelhos ao neto, ela esqueceria o meu ataque de loucura da noite de consoada. Era o cúmulo do ridículo. No dia 30 de dezembro, o penúltimo dia de férias, o e-mail encriptado de Xavier chegou à minha caixa de correio, tal como combinado. Eu estava sentada à secretária no meu quarto. No momento em que abri o anexo, não consegui evitar uma gargalhada. Era uma gargalhada que misturava o absurdo, o sarcasmo e uma imensa satisfação. A minha boa cunhada, a nora perfeita, virtuosa e trabalhadora que toda a família Almeida elogiava, a mulher tradicional que todos os dias partilhava ensinamentos budistas e dicas de parentalidade no grupo da família. A sua vida secreta era, de facto, 100 vezes mais interessante que um filme de Hollywood. O relatório de Xavier era extremamente detalhado, acompanhado por um grande número de fotos e vídeos de alta definição. Mostrava que, todas as manhãs, Kátia levava de facto o seu filho Tiago na sua modesta carrinha Renault de mais de 10 anos para a escola internacional mais cara de Lisboa. No entanto, depois de deixar o filho, não ia às compras como a sogra pensava, nem voltava para casa para as lides domésticas. Conduzia o carro velho até um parque de estacionamento subterrâneo discreto. Minutos depois, quando saía do parque, as roupas simples tinham sido trocadas por um conjunto de marca, caro. Na mão, levava uma carteira Hermès Birkin genuína, que valia dezenas de milhares de euros. Reconheci a cor da carteira como uma edição limitada da estação anterior. O dinheiro para a comprar tinha certamente saído dos 200.000 euros que eu e Rui tínhamos poupado com tanto sacrifício. Todos os dias, eu aguentava o fumo e a gordura na cozinha, enquanto ela usava o dinheiro do meu suor para se transformar numa senhora elegante e sofisticada. Logo a seguir, nas fotos, aparecia um Porsche Cayenne preto. O Porsche parou em frente a Kátia. Ela abriu a porta do passageiro com familiaridade e entrou. Ao volante, um homem de meia-idade, barrigudo, com um relógio de ouro caro. Segundo as investigações de Xavier, era um magnata imobiliário divorciado, com projetos na zona da Expo. O vídeo seguinte era ainda mais chocante. O Porsche foi direto para o hotel Ritz Four Seasons, no centro da cidade. O vídeo mostrava claramente Kátia de braço dado com o magnata, o corpo quase colado ao dele, a rir-se às gargalhadas. A expressão de adulação, intimidade e doçura genuína no seu rosto era algo que nunca aparecia quando estava com o seu marido rude e grosseiro, Vítor, na modesta casa dos Almeida. Fizeram um check-in e foram diretos para a suíte presidencial.
Durante 2 horas inteiras, não saíram. Olhei fixamente para o rosto radiante de Kátia, nutrido por amor e dinheiro, no ecrã. Não senti raiva, pelo contrário, senti uma excitação indescritível. Que belo par de chifres! O meu cunhado Vitor, o homem que se pavoneava à mesa de jantar, que se autoproclamava o filho mais velho dos Almeida e falava incessantemente na linhagem da família. A relva verde na sua cabeça já devia ter crescido e se transformado numa vasta planície. E toda a família, incluindo a minha sogra malévola que se achava no controle de tudo e considerava o neto a sua vida, era manipulada por esta mulher de aparência dócil. Os Almeida sugavam-me o sangue, e Kátia sugava o sangue de todos na família Almeida. Ao ver estas fotos, a minha mente de auditora de repente detetou um ponto cego crucial. Se a cunhada Kátia sempre teve um amante rico a sustentá-la, então a criança que toda a família Almeida tratava como um tesouro, por quem Rui não hesitou em enganar a própria mulher para sustentar a única esperança da linhagem, o sobrinho de 8 anos, o Tiago. De quem era ele filho, afinal? Este pensamento, uma vez surgido, foi como uma bomba atômica a explodir na minha mente, fazendo-me arrepiar. Demasiado cruel. Se a minha suspeita estivesse correta, o mundo seria tão absurdo que daria vontade de bater palmas. A família Almeida, por causa da infertilidade de Rui, conspirou para me usar como fachada, como empregada, arruinando-se para sustentar o filho do irmão mais velho. Mas o filho do irmão mais velho muito provavelmente não era da linhagem dos Almeida, mas sim o filho bastardo de outro homem qualquer. Tinha de verificar esta suspeita. Já não se tratava apenas de recuperar os 200 mil euros. Tinha de obter uma amostra de ADN daquela criança. Tinha de fazer com que aquela cambada de feudais egoístas e machistas da família Almeida visse com os seus próprios olhos o colapso da linhagem de que tanto se orgulhavam. Tinha de os fazer provar o sabor de serem completamente destruídos no auge da sua arrogância. O jogo estava finalmente a entrar na sua fase mais emocionante. Obter uma amostra de ADN não era fácil, especialmente quando o alvo era uma criança tratada como um tesouro por toda a família e uma mulher com uma mente extremamente calculista e dissimulada. Mas eu tinha paciência de sobra. Como auditora, o que eu fazia de melhor era encontrar uma pequena falha num mar de contas. Agora, a minha presa era a família Almeida. No dia 2 de janeiro, o feriado terminou e tudo parecia ter voltado à normalidade. Rui continuava a ir trabalhar. Embora me enviasse algumas mensagens de sondagem todos os dias, eu ignorava-o como se não existisse. Escolhi uma tarde de um dia de trabalho. A 3 de janeiro. Segundo o relatório de Xavier, a esta hora, o cunhado Vitor costumava almoçar no trabalho, e a sogra Lourdes estaria certamente a jogar as cartas à porta do prédio. Em casa, estariam apenas o sobrinho Tiago, que acabara de regressar das explicações, e a cunhada Kátia, que tinha voltado das compras. Levei uma caixa gigante do Lego Star Wars Millennium Falcon, o último modelo, e bati à porta dos Almeida. Este modelo custava quase 800 euros, e era algo que Tiago já tinha feito uma birra monumental no centro comercial para ter, mas Kátia, por ser caro, não lhe o comprou. Quem abriu a porta foi Kátia. Continuava com as suas roupas de casa, de aparência simples, mas o fio Cartier que se vislumbrava no seu decote denunciava a manhã luxuosa que tivera. Ao ver-me, a surpresa no seu rosto durou apenas meio segundo, logo substituída pelo seu sorriso habitual de santa benevolente. Ora, Inês, quando é que chegaste? Entra. Entra. Puxou-me pela mão com entusiasmo, como se a batalha que quase deitou a casa abaixo na noite de consoada nunca tivesse acontecido. Cunhada. Mudei a minha expressão para uma de arrependimento, entregando-lhe a enorme caixa de Lego, e baixando ligeiramente a cabeça, a voz com um toque de remorso. Vim hoje especialmente para pedir desculpa ao Tiago. Naquele dia, era ano novo, a pressão do trabalho era muita e perdi a cabeça. Assustei o menino. Este é o brinquedo que ele sempre quis. Por favor, aceita. Como um pedido de desculpas. Tiago, que estava deitado no sofá a jogar no telemóvel, ao ouvir a palavra Lego, saltou como um lobo esfomeado. Arrancou-me a caixa das mãos sem sequer dizer um obrigado, tia. Virou-se e correu para o seu quarto, fechando a porta com um estrondo. Kátia fingiu repreendê-lo, gritando para a porta. Que menino mal-educado! Depois, virou-se para mim, sentou-me no sofá e, com palmadinhas carinhosas na minha mão,
começou o seu sermão sobre as virtudes de uma mulher tradicional. Inês, tu és muito sensível. Entre marido e mulher não há zangas que durem. Naquele dia, o Rui também estava nervoso. Ele tem um temperamento um pouco explosivo, mas gosta muito de ti. Além disso, baixou a voz, olhando para mim com uma mistura de pena e superioridade. Nós, mulheres, se não conseguimos dar filhos, é inevitável que soframos um pouco na casa do marido. O que a mãe diz pode soar mal, mas ela só se preocupa com a continuidade da família Almeida. O Tiago, embora seja filho do Vítor, quando crescer não será também da nossa família? Trata-o como se fosse teu filho. Quando fores velha, não te trará ele um copo de água? Lá vinha a mesma lenga-lenga. Usar a minha infertilidade para me chantagear moralmente. Forçar-me a ser uma caixa multibanco gratuita para o filho bastardo dela. Se fosse antes, talvez me sentisse envergonhada e inferiorizada por estas palavras. Mas agora, a olhar para esta mulher que falava da linhagem dos Almeida, mas que se envolvia com um magnata num hotel de 5 estrelas, só sentia náuseas e até vontade de rir. Sim, cunhada, tem razão. Contive a náusea, baixei a cabeça obedientemente e respondi com um tom de resignação. Nestes dias em casa dos meus pais, pensei melhor. Se não posso ter filhos, paciência. O Tiago é a única raiz da família Almeida. De agora em diante, vou amá-lo, como se fosse meu. A minha submissão deixou Kátia muito satisfeita. O sorriso no seu rosto tornou-se ainda mais radiante, e até me convidou para almoçar. Fica aqui um bocadinho, vou preparar uma fruta para ti. O Rui não vem almoçar. Ficamos só as duas cunhadas a conversar. Kátia disse isto e foi para a cozinha. A oportunidade surgiu. Levantei-me imediatamente e aproximei-me da porta do quarto de Tiago. A porta não estava trancada. Estava entreaberta. Tiago estava deitado no tapete, concentrado a abrir a enorme caixa de Lego. Empurrei a porta suavemente, fingindo entrar por acaso. Tiago, este modelo é um pouco complicado. A tia Inês monta contigo, pode ser? Tentei que a minha voz soasse o mais gentil e amigável possível. Não preciso da tua ajuda, sei fazer sozinho. Tiago nem levantou a cabeça, recusando-me rudemente. Melhor ainda. Fui para trás dele, fingindo observá-lo a montar. Ele tinha lavado o cabelo de manhã. Estava um pouco fofo. Aproveitei a oportunidade e, rápido como um relâmpago, arranquei-lhe 2 fios de cabelo da nuca, com o folículo branco visível. Ai! Tiago gritou de dor. Levou a mão à nuca e olhou para mim furioso. Por que é que me puxaste o cabelo? Oh, desculpa, Tiago. Mudei imediatamente a minha expressão para uma de arrependimento. Abri as mãos vazias, já tinha escondido os cabelos na manga. A tia viu um bichinho na tua cabeça, ia matá-lo. Mas sem querer fui com muita força. Tiago olhou para mim com desconfiança. Embora mimado, era apenas uma criança de 8 anos, não pensou muito mais no assunto. Resmungou desastrada e voltou a lutar com o seu Lego. Respirei de alívio e saí do quarto. A primeira amostra estava na minha mão. Ao almoço, pedi para ir à casa de banho. Na casa de banho dos Almeida, olhei para as escovas de dentes no lavatório. A de Rui era azul, as cerdas já um pouco gastas. Não levei a escova. Tirei um saco esterilizado da minha mala, arranquei algumas cerdas azuis juntamente com alguns resíduos na base e coloquei-os lá dentro. A segunda amostra estava na minha mão. A mais difícil era a terceira. O ADN do magnata do Porsche. Depois de sair da casa dos Almeida, contactei imediatamente Xavier. Xavier, preciso de mais um favor, disse ao telemóvel. Preciso de uma amostra de ADN do magnata do Porsche. De preferência, cabelo com folículo. Se não for possível, uma ponta de cigarro que ele tenha fumado ou um copo de onde tenha bebido também serve, o mais rápido possível. Isto vai custar mais, menina Inês. Riu-se Xavier ao telefone. O dinheiro não é problema, desde que a amostra seja limpa e fiável. A eficiência de Xavier era impressionante. Apenas 2 dias depois, mandou entregar-me um pequeno saco de provas. Aquele velho nojento esteve ontem à noite num bar. Esta é metade de um charuto cubano que ele fumou. Xavier anexou uma captura de ecrã da câmara de vigilância na mensagem, provando que o charuto era de facto do magnata. A terceira amostra estava na minha mão. Marquei cuidadosamente os 3 sacos de provas com as letras A,
sobrinho Tiago, B, marido Rui e C, magnata. E coloquei-os num envelope discreto. Não fui a um hospital público em Lisboa, onde há muita gente e muitos olhares. Paguei um preço elevado e contactei um centro privado de testes de ADN de renome, com validade legal, no Porto. Enviei o envelope por correio expresso, escolhi o serviço de urgência mais caro, pedindo apenas o resultado mais simples e mais cruel. Afinal, descendente de quem? Os 3 dias de espera foram os mais longos e os mais lúcidos do meu casamento de 3 anos. Continuei a ir trabalhar, a lidar com a montanha de relatórios de auditoria na empresa, a olhar para aqueles números frios. O meu coração tornou-se gradualmente tão implacável como eles. A família Almeida pensava que eu tinha sido domesticada. Rui chegou a enviar-me um MBWay de 52 euros, dizendo que no fim de semana me levaria a uma marisqueira para celebrar a nossa reconciliação. Olhei para a notificação, não abri, e respondi com um seco ok. Na tarde do terceiro dia, estava no escritório quando recebi uma notificação de um novo e-mail. O remetente era o Centro de Testes de ADN do Porto. A minha mão pairou sobre o rato, a tremer ligeiramente. Respirei fundo e cliquei. O ficheiro PDF encriptado abriu-se. Ignorei os dados e gráficos técnicos. Rolei diretamente para a última página, para a conclusão em negrito. Com base na análise dos marcadores genéticos STR das amostras fornecidas, 1. As amostras A, Tiago e B, Rui, não seguem as leis de hereditariedade de Mendel. A relação de paternidade é excluída. R. As amostras A, Tiago e C, dono do charuto, seguem as leis de hereditariedade de Mendel. O índice de paternidade combinado, CPI, é superior a 10.000. A probabilidade de paternidade é superior a 99%. Conclusão. A amostra C é suportada como sendo o pai biológico da amostra A. Boom! Embora estivesse psicologicamente preparada, quando a verdade absurda foi revelada em papel, senti um choque que me deixou sem ar. Seguido por uma euforia incontrolável, quase perversa, deixei a cabeça cair na secretária, escondendo o rosto nos braços. Os meus ombros tremiam. Não estava a chorar. Estava a rir até as lágrimas correrem, a rir até o estômago doer. Deus existe. O mal paga-se. Minha sogra Lourdes. Não considerava o seu neto a única esperança da linhagem, um milagre dos antepassados. Não foi por causa dessa linhagem que consentiu que o seu filho me enganasse, que me chamava de galinha choca todos os dias. Cunhado Vitor. Não se gabava de ser o filho mais velho, o herdeiro? Não considerava natural sugar o sangue da família do irmão mais novo para criar o seu filhinho? Rui, meu marido patético e odioso, para esconder a sua condição, para salvar a face da família Almeida, não hesitou em roubar 200.000 euros à sua mulher, arruinando-se para criar o filho do irmão. E agora, sabendo que a única esperança pela qual todos se sacrificaram, que trataram como um tesouro, nem sequer era da linhagem dos Almeida, mas sim o filho bastardo da cunhada Kátia com um estranho. As suas caras seriam certamente muito mais interessantes do que a travessa de camarão na cabeça de Rui na noite de consoada. Limpei as lágrimas de riso. Imprimi 3 cópias do relatório de ADN e guardei-as no cofre da empresa e numa gaveta em casa dos meus pais. Com o relatório de infertilidade de Rui e a prova da paternidade de Tiago, eu tinha em mãos 2 bombas nucleares capazes de varrer a família Almeida da face da terra. Mas ainda não era a altura de as detonar, porque os 200.000 euros ainda estavam nas mãos de Kátia. Eu não só tinha de recuperar o meu dinheiro, como também tinha de fazer com que aquela cambada de gananciosos se enterrasse na sua própria cobiça. O meu plano de os elevar ao céu para depois os deixar cair no inferno estava prestes a começar. Depois de obter o relatório de ADN capaz de destruir completamente a família Almeida, pensei que iria imediatamente confrontá-los, atirando-lhes os papéis à cara. Mas não o fiz. Quando uma pessoa está no auge da vingança, a raiva dissipa-se, dando lugar a uma calma absoluta, fria e até um pouco doentia. Sentei-me no escritório e li o relatório de ADN 3 vezes. Cada número, cada conclusão, era como um hino de vitória a ecoar na minha alma. A família Almeida, essa família tradicional portuguesa impregnada até a medula de ideias feudais e retrógradas,
Achava-se muito esperta por ter enganado uma mulher inocente, obrigando-me a ser uma burra de carga para o seu chamado neto herdeiro. Mas qual era a realidade? O cunhado Vitor, o homem que se pavoneava em casa, sempre a gritar com a mulher e o filho com ares de chefe de família, tinha na cabeça um par de chifres do tamanho do mundo, a criar o filho bastardo de outro como se fosse um antepassado. O meu marido, Rui, para esconder a sua deficiência fisiológica, para proteger a ridícula honra da família, juntou-se a todos para me torturar psicologicamente, chegando a esvaziar a nossa conta poupança de 200,000 euros, para agradar ao irmão. No final, tornou-se o maior idiota de todos, arruinando-se para criar o filho de um estranho. E a minha sogra Lourdes, a velha malévola que só falava da linhagem dos Almeida, do risco de a família acabar. Se ela soubesse que o seu neto adorado, que ela mimava e considerava a sua vida, não tinha uma única gota de sangue dos Almeida. Ao pensar nisto, não conseguia evitar uma gargalhada no escritório vazio. Que karma tão absurdo, tão irônico e tão perfeito! Se eu revelasse a verdade agora, veria certamente as suas caras de desespero. Mas esse não seria o castigo mais severo. Para uma família que valorizava o dinheiro acima de tudo, para quem os interesses e a aparência eram mais importantes que o céu, o golpe físico não seria tão satisfatório como a aniquilação econômica. Os meus 200.000 euros ainda estavam nas mãos da cunhada Kátia. Esta mulher, que ousou enganar toda a família para ter o filho bastardo de um magnata e que se apoderou deste dinheiro debaixo do nariz de todos, não era, de todo, uma amadora. Se eu agora a assustasse, ela fugiria imediatamente com o dinheiro ou transferi-lo-ia para o estrangeiro. Nessa altura, mesmo que ganhasse a batalha moral, ficaria de mãos a abanar. Eu, Inês, uma auditora sênior que construiu a sua carreira em Lisboa com o seu próprio esforço, não iria engolir este sapo. Eu não só tinha de recuperar cada cêntimo que me pertencia, como também tinha de obrigar Kátia a cuspir todos os bens da família Almeida que ela engolira. Tinha de fazer com que estes vampiros cravassem os pregos no seu próprio caixão. Depois do trabalho, quebrei a rotina e liguei a Rui. O telefone mal tocou e ele atendeu. A voz de Rui continha uma excitação e uma incerteza mal disfarçadas. Inês, finalmente atendeste? Respirei fundo e entrei no modo de nora submissa e obediente a que eles estavam habituados. Rui. Fiz de propósito para que a minha voz soasse cansada e desamparada. Nestes dias em casa dos meus pais, pensei muito. Na noite de consoada, fui impulsiva. Era ano novo. Não devia ter feito um escândalo em frente à mãe e aos teus irmãos, envergonhei-te. Do outro lado da linha, Rui soltou um suspiro de alívio. A sua tensão inicial desapareceu, e ele assumiu imediatamente o papel de marido. Finalmente percebeste o teu erro? Eu bem te disse. Que mulher é que foge para a casa dos pais por qualquer coisinha? O que é que os vizinhos iam pensar da família Almeida? Limpou a garganta, o tom de voz tornou-se magnânimo. Está bem, já que reconheceste o erro, não te guardo rancor. A mãe, por tua causa, ficou com a tensão alta. Este fim de semana, volta para casa, pede-lhe desculpa e compra umas guloseimas para o Tiago, e o assunto fica resolvido. Ao ouvir o seu tom condescendente, tive vontade de lhe dar 2 estalos através do telefone. Mas contive-me, cravando as unhas na palma da mão, e respondi com a voz mais suave possível. Sim, faço o que disseres. No fim de semana, volto. Assim é que é. Rui estava tão feliz que quase saltou. Querida, eu sei que tu és a mais sensata. Fica descansada. Se tratares o Tiago como se fosse teu filho, a família Almeida não te deixará ficar mal. Desliguei o telefone, fui à casa de banho, olhei para o meu rosto assustadoramente calmo no espelho e lavei-o com água fria. O espetáculo estava prestes a começar. No sábado de manhã, cheguei à casa dos Almeida com sacos de fruta e suplementos alimentares caros, como uma pecadora arrependida. Como eu previra, estavam todos em casa. Ao ver-me entrar, a minha sogra Lourdes, sentada no sofá, fez uma cara de frete e bufou. Ainda te lembraste de voltar. Pensei que ias ficar para sempre em casa dos teus pais. A família Almeida teve mesmo azar em ter te trazido para casa. O cunhado Vitor estava encostado à porta, com um cigarro entre os dedos, a olhar para mim como se eu fosse um troféu, um sorriso de escárnio nos lábios. Apenas Rui se apressou a pegar nos sacos.
Sob um piscar de olho da cunhada Kátia, fingiu reconciliação. Mãe. A Inês já reconheceu o erro. Trouxe tantos presentes para si, não fique mais zangada. Kátia também se aproximou, pegou-me no braço com familiaridade e sorriu. É verdade, mãe. A Inês tem muito trabalho, muita pressão. Às vezes fica um pouco irritada. É normal. Somos família. Tiago, diz olá, tia Inês. Tiago estava a brincar no tapete com o Lego que eu lhe dera. Levantou a cabeça, olhou para mim de relance e disse: Um olá, tia, muito rápido. Olhei para aquela família de atores, cada um com os seus planos, e contive a náusea. Aproximei-me da minha sogra, fiz uma vénia profunda e disse com um tom muito sincero: Mãe, desculpe. Na noite de consoada eu errei, não devia ter partido a loiça. Nestes dias em casa dos meus pais, refleti. Eu não consigo dar um filho a Rui para continuar o nome da família. A culpa é minha, falhei a família Almeida. O Tiago é filho do Vitor, mas também é sobrinho do Rui. De agora em diante, vou tratá-lo como se fosse meu, sem distinção. Estas palavras sentidas eram um manual de boas maneiras. A expressão da minha sogra suavizou-se imediatamente. Os seus olhos turvos brilharam com cálculo. Ela estava convencida de que a sua pressão psicológica tinha finalmente funcionado. Eu tinha sido completamente domesticada. É bom que penses assim, suspirou ela, teatralmente. Se tratares o Tiago com dedicação, como se fosse teu filho, a família Almeida não te deixará ficar mal. Quando ele for grande e bem-sucedido, não te faltará um prato de comida. A mãe tem razão. Acenei com a cabeça, obedientemente. Sentei-me no sofá e, como quem não quer a coisa, lancei o meu primeiro isco. A propósito, Rui, Vitor, Kátia. Olhei para eles, com um olhar muito sincero. Já que pensei bem no assunto, queria aproveitar que estamos todos reunidos para discutir uma coisa importante. Todos pararam o que estavam a fazer e olharam para mim. O Tiago entra para a primária no próximo ano, não é? Olhei para Kátia. Ela hesitou e acenou que sim. É verdade. Em setembro, estive a pesquisar. A escola primária da nossa zona não é muito boa. O Tiago é tão inteligente. De certeza que vai ter um grande futuro. Não podemos deixá-lo ficar para trás. Fiz uma pausa, respirei fundo e lancei a bomba. Pensei que podíamos comprar um apartamento no Parque das Nações, no centro da cidade, para facilitar os estudos dele. Mal proferi estas palavras, a sala ficou em silêncio. A cinza do cigarro do cunhado Vitor caiu-lhe nas calças sem ele dar por isso. Os olhos da minha sogra arregalaram-se, e Rui olhou para mim em choque. Apenas Kátia, cujo sorriso perfeito se desfez por um breve e pânico instante ao ouvir as palavras comprar casa, foi apanhada pela minha perspicácia. Comprar um apartamento de luxo no Parque das Nações para os estudos. Vitor foi o primeiro a reagir, a voz a tremer. Isso custa no mínimo 1 milhão de euros. Onde é que vamos arranjar tanto dinheiro? Eu trato do dinheiro. Sorri, com um tom trágico, como se estivesse disposta a sacrificar tudo pela família Almeida. O Rui não disse que levou os 200 mil euros de poupanças em meu nome para tratar da mãe? Sublinhei as palavras tratar da mãe. O meu olhar passou de relance por Rui e Kátia. Rui ficou pálido. Instintivamente, olhou para Kátia, o suor frio a brotar-lhe na testa. Pensou que eu ia expor a sua mentira sobre o desvio de fundos em frente de todos. A respiração de Kátia também se tornou ofegante. Tentou manter a calma, evitando o meu olhar. Depois, perguntei à mãe. Ela está ótima. Não esteve doente. Continuei, a voz suave, mas pressionando a cada passo. A atmosfera na sala tornou-se extremamente tensa. Vitor e a sogra olharam para Rui, confusos. Rui, diz-me a verdade. Olhei para ele, com um olhar tão meigo que podia derreter gelo. O que é que fizeste com os 200 mil euros? Rui gaguejou, sem conseguir dizer uma palavra, como um peixe fora de água. Na verdade, não precisas de me esconder mais nada. Ri-me baixinho dizendo algo chocante. Emprestaste o dinheiro ao teu irmão e à tua cunhada para o fundo de educação do Tiago, não foi? As minhas palavras foram como uma boia de salvação, puxando Rui e Kátia de volta da beira do abismo. Rui, quase por reflexo, acenou repetidamente com a cabeça. Sim, sim, a minha mulher é tão inteligente. Eu
Eu vi que eles estavam preocupados com as propinas do Tiago e emprestei-lhes o dinheiro. Tive medo que ficasse zangada, por isso menti e disse que era para tratar da mãe. Esta mentira esfarrapada soou-me como a mais doce melodia. E a cunhada Kátia recuperou instantaneamente a sua aparência dócil. Apressou-se a intervir. É verdade, Inês. A culpa é minha. Não devia ter deixado o Rui esconder-te isto. Íamos devolver o dinheiro aos poucos, depois de o Tiago começar a escola. Devolver para quê? Acenei com a mão, com uma generosidade inédita. Não acabei de dizer. O Tiago é como se fosse meu filho. Esses 200.000 euros, não os quero de volta. Considerem-no como a entrada para a casa nova dele. A sala voltou a mergulhar num silêncio mortal. Os olhos da minha sogra e de Vitor brilhavam com uma ganância verde. 200.000 euros de entrada. Um presente caído do céu. Mas eu ainda não tinha terminado. Olhei para aqueles rostos gananciosos e lancei o meu segundo e mais letal isco, capaz de os enlouquecer. Mas, sendo uma casa para os estudos do Tiago, para evitar futuras disputas de propriedade, sugiro que a escritura da nova casa fique apenas em nome dele. Além disso, prolonguei a minha voz, fixando o olhar em Kátia. Para que o Tiago possa frequentar a melhor escola, não podemos pedir um empréstimo ao banco, temos de comprar a casa a pronto. As minhas palavras foram como uma bomba subaquática. Comprar a casa a pronto, apenas em nome de Tiago. Para uma família que valorizava o dinheiro e o neto acima de tudo, era uma tentação diabólica. Silêncio. A sala mergulhou num silêncio de meio minuto. Ouvi a respiração ofegante de Vitor e a minha sogra a engolir em seco de excitação. Comprar um apartamento no Parque das Nações a pronto. Os olhos de Vitor brilhavam de cobiça, a voz a tremer. Inês, não estás a brincar, pois não? Isso custa no mínimo 1 milhão de euros. Os teus 200.000 só cobrem uma parte. Se o dinheiro não chegar, juntamos. Olhei para eles, com um sorriso mais triste que o choro, um sorriso de alto sacrifício. Pelo futuro do Tiago, nós, os mais velhos, um pouco de sacrifício não custa nada. Virei o olhar para a minha sogra, sentada na cadeira principal, o rosto vermelho de excitação. Mãe, tenho uma sugestão. Mas não sei se devo. Fiz de propósito para parecer hesitante. Fala, desembucha. A minha sogra acenou com a mão impaciente. Agora, olhava para mim como se eu fosse um deus da fortuna. Ouvi dizer que a casa da aldeia dos avós vai ser expropriada para um novo projeto. Se a vendermos agora, deve valer um bom dinheiro. Juntar mais umas centenas de milhares não deve ser problema. Lancei o meu primeiro isco de sondagem. A casa da aldeia era a vida da minha sogra, e algo que Vitor, como filho mais velho, já considerava seu. Ao mencionar isto, atirei a discórdia entre eles. Como esperado, mal terminei de falar. A cara de Vitor mudou. Saltou do sofá como um gato a quem pisaram a cauda. Vender a casa da aldeia? Nem pensar. Recusou. A voz a ribombar. É a raiz da nossa família. É onde o Tiago vai honrar os antepassados. Como é que se pode vender? A minha sogra também franziu o sobrolho, claramente descontente. Sorri friamente por dentro, mas por fora fiz uma cara de pânico. Fui eu que não pensei bem. Desculpem. Falei sem pensar. Só estou muito preocupada com o Tiago. Então, o que fazemos com o resto do dinheiro? Devolvi-lhes a bola. Vitor andava de um lado para o outro, ansioso. Não queria perder o apartamento de 1 milhão de euros, mas também não queria vender a casa que seria sua. O seu cérebro trabalhava a alta velocidade. De repente parou. Os olhos a brilhar. Já sei! Bateu na coxa, agindo com grande generosidade, como se já vivesse no apartamento de luxo. Não se preocupem com o dinheiro. É só 1 milhão, eu resolvo. Virou-se para Kátia, que estava num canto sem ousar respirar. Kátia, o nosso apartamento, quando o compramos, custou só umas centenas de milhares. Agora, vale pelo menos 500.000 euros. Vendemos o apartamento. Mudamo-nos temporariamente para a casa da mãe, e quando a casa nova estiver pronta, mudamo-nos todos para lá. Os seus cálculos eram rápidos. Usar os meus 200.000 euros como capital inicial, vender o seu apartamento, que era um bem próprio, sobre o qual tinha poder de decisão, e pedir à mãe para contribuir com as suas poupanças de reforma. Assim, juntaria 1 milhão.
E um apartamento de luxo no centro da cidade, em nome do seu filho, estaria nas suas mãos. Quanto a mim, não só teria de dar todas as minhas poupanças, como continuaria a ser explorada por eles. O futuro da minha pequena família estaria refém deles. Que plano diabólico! A minha sogra, ao ouvir que poderia viver com o seu neto de ouro num grande apartamento, aplaudiu, as rugas no seu rosto a sorrirem de excitação. Sim, sim, boa ideia, Vitor. Fica decidido. Eu também dou os 100 mil euros que tenho de poupanças. Não pensou onde a família de 4 pessoas do filho iria viver, nem no que seria de mim e de Rui, depois de esvaziarmos as nossas poupanças. Aos seus olhos, nós éramos apenas ferramentas para sustentar o seu neto. E Rui, o meu marido patético e odioso, ao ver a mãe e o irmão a conspirarem, também mostrou um desejo infinito. Agarrou-me na mão, a voz a tremer. Querida, tu és a estrela da sorte da nossa família. Para que o Tiago tenha uma casa boa, um pouco de sacrifício vale a pena. Na sala, apenas Kátia estava pálida, os olhos cheios de pânico e uma resistência mal disfarçada. Eu sabia que ela não queria comprar casa nenhuma, só queria fugir com os 200 mil euros e o seu amante. Este plano súbito de comprar casa atrapalhava a sua fuga. Mas como poderia eu deixá-la escapar? Levantei-me, fingindo uma alegria surpreendente, e fechei o acordo, bloqueando-lhe qualquer saída. Ótimo, o cunhado é que sabe, fica decidido. Olhei para Kátia, com um tom que não admitia recusas. Cunhada, um assunto tão importante como comprar casa, fica tudo a seu cargo. Afinal, é a mãe do Tiago, de certeza que vai escolher a melhor casa para ele, com a melhor energia. O dinheiro da venda da casa do cunhado e o da mãe, transferimos tudo para a sua conta, para facilitar. Esta proposta colocou Kátia numa situação impossível. Se recusasse, admitiria que não queria sacrificar-se pelo filho, o que levantaria suspeitas. Os seus lábios tremeram, mas sob o meu olhar sincero e o olhar insistente de Vitor, ela só conseguiu forçar um sorriso e acenar. Está bem. Como quiserem. Ao ver a sua expressão desolada, sorri friamente por dentro. Minha boa cunhada, pensas que com 500 mil euros podes dormir descansada? Não sabes que vais receber um fardo de 1 milhão de euros de toda a família Almeida. Estou a dar-te as pás para tu e toda a família cavarem a vossa própria sepultura, a mais profunda e luxuosa de todas. O plano louco de comprar a casa a pronto foi como uma droga que deixou toda a família Almeida num estado de euforia doentia. Eles já se viam a mudar para o apartamento de luxo, a gabarem-se perante os parentes. A eficiência de Vitor foi notável. Em menos de 3 dias, colocou o seu apartamento à venda na internet. Para vender rápido, anunciou-o por um preço 20 mil euros abaixo do mercado. O dinheiro é secundário. Enviou uma mensagem de voz para o grupo da família, com um tom grandiloquente. Para que o nosso Tiago tenha a melhor escola e a melhor casa, este pequeno sacrifício não é nada. A minha sogra Lourdes quase emoldurou esta frase, partilhando todo o tipo de artigos sobre o papel do filho mais velho e pilar da família, elogiando-o incessantemente. Rapidamente apareceu um comprador. O negócio foi fechado e os 500 mil euros foram transferidos para a conta de Vitor. A minha sogra, convencida por Vitor e pela perspectiva de uma vida melhor, também entregou os seus 100 mil euros de poupança. As duas grandes quantias, totalizando 600 mil euros, mais os meus 200. 000, perfazendo um total de 800 mil euros em dinheiro, fluíram para a mesma conta, a conta pessoal da cunhada Kátia. De um dia para o outro, ela tornou-se uma mulher rica, com 800 mil euros nas mãos. Eles preparavam o dinheiro, sonhando com a casa de luxo. Rui até começou a ver designs de interiores online, enviando-os para o grupo e perguntando se preferiam o estilo europeu ou o clássico. E eu, como uma espectadora fria, observava-os a representarem a sua comédia da ganância. Não os apressei. Mostrei mais paciência do que qualquer um deles. Todos os dias, no grupo, concordava com eles. A cunhada está a ter muito trabalho. Fazemos como a cunhada decidir. Mas por trás, já tinha pedido ao detetive Xavier para intensificar a vigilância sobre Kátia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como esperado, Kátia era mais cruel do que eu imaginava. Aparentemente, todos os dias fingia ir ver casas com agentes imobiliários, enviando fotos e vídeos de condomínios de luxo para o grupo,
criando a imagem de que estava a trabalhar arduamente pela família. Esta não é má. Tem luz de 3 lados, vista para o parque. Esta tem a melhor escola. Mas é um pouco mais pequena. A sua atuação enganou todos os homens da família. Até a sogra a elogiava por ter bom gosto e ser uma boa gestora. Mas, na realidade, o relatório de Xavier mostrava que Kátia não tinha contactado nenhum agente imobiliário. As fotos que enviava eram tiradas da internet ou à porta dos condomínios. Depois de receber o dinheiro, em vez de o depositar no banco, começou imediatamente a transferi-lo, através de canais informais, em pequenas porções, juntamente com os meus 200.000 euros, para uma conta no estrangeiro que abrira com uma identidade falsa. Todos os dias, não via casas, mas sim as últimas coleções da Hermès e da Cartier. O seu amante magnata acompanhava-a quase diariamente às lojas de luxo de Lisboa, a passar o cartão sem pestanejar. A informação mais crucial que Xavier descobriu foi que Kátia, usando um passaporte falso, tinha comprado 2 bilhetes de avião só de ida para Melbourne, na Austrália, para a quarta-feira seguinte. Um para ela e o outro, não para o amante, mas para o seu filho Tiago. Que plano de fuga brilhante e cruel! Esta mulher nunca teve a intenção de passar o resto da vida com os idiotas gananciosos da família Almeida. Ela usou a obsessão deles pelo neto, a sua ganância e ignorância, para lhe sugar até a última gota de sangue, e depois preparava-se para fugir com o filho bastardo para o hemisfério sul, para desfrutar do sol, da praia e de uma vida de luxo. E os idiotas dos Almeida ainda estavam em casa a ver projetos de decoração, à espera que ela lhes comprasse a casa de luxo em nome do filho bastardo. Olhei para a captura de ecrã da reserva dos bilhetes e senti uma admiração perversa por Kátia. Cruel. Implacável. Egoísta. Pena que se tenha metido comigo. Eu não a ia deixar escapar. Não só tinha de a fazer devolver todo o dinheiro, como também tinha de a fazer acender o rastilho do barril de pólvora da família Almeida, para que se destruíssem uns aos outros. A data estava marcada para a terça-feira seguinte, um dia antes do seu voo. Antes disso, tinha uma última coisa importante a fazer. Fechar a porta, soltar os cães. Ou melhor, fechar a porta, congelar tudo. Organizei todas as provas. O relatório de infertilidade de Rui, o teste de ADN de Tiago, os extratos bancários do desvio de fundos de Rui, os vídeos da traição de Kátia e a gravação que fiz da reunião de família, onde a sogra e o cunhado admitiam querer apropriar-se dos meus bens por eu não ter filhos. Entreguei tudo ao melhor advogado de divórcios de Lisboa, que o meu pai me recomendou, o Dr. Vasconcelos. Na segunda-feira de manhã, sentei-me no sofá de couro do escritório do Dr. Vasconcelos, a vê-lo organizar os documentos, sentindo uma paz interior sem precedentes. Menina Inês. O Dr. Vasconcelos ajeitou os óculos. Com base nestas provas irrefutáveis, temos todos os fundamentos para pedir ao tribunal uma providência cautelar urgente para arrestar todas as contas bancárias e bens em nome de Rui, Vitor e Kátia, para impedir que continuem a desviar e a ocultar bens durante o processo. Acenei com a cabeça e assinei a procuração. Dr. Vasconcelos. Conto consigo. Tem de ser rápido. A providência tem de ser efetiva antes do meio-dia de amanhã. Fique descansada. O Dr. Vasconcelos sorriu, com admiração. Esta tarde, eles receberão esta surpresa de ano novo da parte da Justiça. Saí do escritório do advogado, olhei para o céu azul e pensei. Kátia, minha boa cunhada, espero que já tenhas feito as malas para Melbourne, porque a tua viagem para o hemisfério sul está prestes a ser cancelada. E o julgamento do fim do mundo da tua família está prestes a começar. Na tarde de segunda-feira, com a intervenção do advogado, o processo de arresto do tribunal começou a ser executado em segredo e rapidamente. Eu continuei no meu cubículo no escritório, a lidar com os dados de auditoria, mas o meu telemóvel estava sempre à vista, à espera daquele momento. Às 15h, o meu ecrã iluminou-se. Era uma mensagem encriptada de Xavier. Menina Inês, o alvo Kátia acabou de entrar numa grande casa de câmbios ilegal na Baixa. Segundo as minhas fontes, vai fazer uma última grande transação de câmbio, para converter todo o dinheiro restante em dólares australianos e transferi-lo para a conta no estrangeiro. Li a mensagem, um sorriso frio nos lábios.
Kátia estava mais apressada do que eu pensava. Talvez sentisse que algo estava para acontecer. Ou o amante estava a pressionar. 800 mil euros, trocados no mercado negro, era uma quantia considerável. Um processo demorado. Ela estava numa corrida contra o tempo. Eu também. Liguei imediatamente ao Dr. Vasconcelos. Dr. Vasconcelos, a situação mudou. A outra parte está a tentar desviar o resto do dinheiro. A providência cautelar pode ser efetivada mais cedo? Do outro lado, ouvi o som do teclado e de papéis a serem folheados. Segundos depois, a voz calma dele chegou. Menina Inês, já apresentei a situação de urgência e as provas adicionais, incluindo a reserva do bilhete de avião, ao juiz. O juiz está a dar prioridade ao caso. A providência, o mais tardar, estará em vigor em todo o sistema bancário antes das 17 de hoje. Obrigada, agradeço o seu esforço. Desliguei, respirei fundo. 17. Era a hora da verdade. 16h30. Xavier enviou outra mensagem. O alvo está na sala VIP da casa de câmbios, parece estar com problemas. Dizem que, por o montante ser muito grande, parte da transferência foi bloqueada pelo sistema bancário para verificação de segurança. O meu coração acelerou. A ação do tribunal foi mais rápida do que o esperado. O dinheiro de Kátia estava a ser cortado. 16h45. No grupo de WhatsApp da família, apareceu uma mensagem de voz de Vitor. A voz ansiosa. Kátia, o agente imobiliário está a pedir o sinal. Por que é que o dinheiro ainda não foi transferido? E se perdermos a casa? A sogra Lourdes também enviou uma mensagem de voz. O tom ainda educado, mas apressado. É verdade, Kátia. Comprar casa é um assunto sério. O dinheiro está todo contigo. Tens de ter atenção. Parece que Vitor e a sogra também estavam a ficar impacientes. Mal sabiam eles que o dinheiro para a casa dos seus sonhos estava preso numa rede de câmbios ilegais, num beco sem saída. 16h55. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem curta do Dr. Vasconcelos. A providência cautelar está totalmente em vigor. Todas as contas bancárias, de investimento e até as carteiras digitais em nome de Rui, Vitor e Kátia foram legalmente arrestadas. Soltei um longo suspiro de alívio. A rede estava fechada. A presa não tinha para onde fugir. Exatamente às 17h, o meu telemóvel começou a vibrar loucamente. No ecrã, o nome. Rui. O espetáculo ia começar. O toque era estridente. Olhei friamente para o nome a piscar, bebi um golo de água e atendi calmamente. Inês, que raio é que tu fizeste? Mal atendi. O rugido descontrolado de Rui explodiu-me no ouvido, a voz distorcida pelo pânico e pela raiva. Por que é que todos os meus cartões estão bloqueados? Nem o cartão do ordenado funciona. Foste tu, não foste? Afastei o telemóvel, ri-me baixinho, o tom calmo como se estivesse a falar do tempo. Rui, não grites, eu ouço-te. Sim, fui eu que pedi a providência cautelar. Se os 200 mil euros eram para o teu irmão comprar uma casa, como coproprietária dos bens do casal, tenho o direito de pedir ao tribunal para arrestar as contas relacionadas, para garantir a segurança dos fundos. Qual é o problema? Não é legal? Sua cabra louca, queres destruir a nossa família? Rui estava tão zangado que nem sabia o que dizer. Retira a queixa agora, imediatamente, senão não te perdoo. Não te perdoas? Bufei, a minha voz a gelar. Rui! Preocupa-te antes em explicar ao juiz por que é que disseste que o dinheiro era para o teu irmão comprar uma casa, mas a conta da tua cunhada estava a transferir loucamente dinheiro para o estrangeiro. O outro lado ficou em silêncio. Ouvi a sua respiração ofegante e trêmula. Claramente as palavras transferir para o estrangeiro o tinham deixado em choque. Não lhe dei tempo para respirar e desliguei. Logo a seguir, a segunda chamada. Era Vitor. Inês. Sua puta, estás louca! Bloqueias a conta do Rui. Tudo bem, mas com que direito bloqueias a minha? É o dinheiro da venda da minha casa, é meu! O grito de Vitor quase me rebentou os tímpanos. Cunhado, calma, disse eu, lentamente. O dinheiro da venda da sua casa foi todo transferido para a conta da sua mulher, não foi? E então? É minha mulher. É natural que guarde o dinheiro. O que é que tens a ver com isso? Então está certo. Sorri.
Na conta da sua mulher não estão só os 500 mil euros da venda da sua casa, mas também os meus 200 mil que foram desviados. Os dois montantes misturaram-se. O valor em causa é muito grande. Antes de se investigar o fluxo do dinheiro, é natural que o tribunal arreste tudo. Se quer culpar alguém, culpe a sua querida esposa. Estás a mentir. A Kátia usou o dinheiro para comprar a casa. É mesmo? Então o melhor é ligar-lhe agora e perguntar-lhe onde ela está e onde está o dinheiro. Destruí a sua ilusão sem piedade. Uma dica amigável. Se eu tivesse demorado mais meia hora, o dinheiro da venda da sua casa já se tinha transformado em dólares australianos a caminho do hemisfério sul. Dito isto, desliguei novamente. Os dois idiotas estavam avisados. Agora, era a vez da protagonista. Abri o WhatsApp e procurei o perfil de Kátia. Não liguei. Fiz uma videochamada. Demorou a atender. No ecrã, Kátia estava no banco de trás de um táxi, pálida, o cabelo despenteado, sem o seu ar de senhora elegante. Os seus olhos estavam cheios de pânico, ódio e incredulidade. Inês, o que é que tu fizeste? A sua voz tremia, claramente abalada pelo susto de ter a conta bloqueada. Olhei para o seu estado lastimável e sorri, satisfeita. Cunhada. Boa tarde. Ouvi dizer que tiveste uns problemas na baixa. Que azar. A ação do tribunal foi um pouco rápida. Não atrapalhou o teu voo para Melbourne, pois não? As pupilas de Kátia contraíram-se. Olhou para mim como se eu fosse um monstro. Como? Como é que sabes? O que eu sei é muito mais do que imaginas. Deixei de sorrir, o olhar afiado como uma faca. Kátia, para de representar. O teu passaporte, o bilhete de avião do teu filho e a tua conta no estrangeiro. Investiguei tudo. O que é que tu queres? Kátia finalmente desmoronou, gritando. Devolvo-te o dinheiro. Está bem? Deixa-me ir. Devolver-me? Não chega. Disse eu palavra por palavra com uma autoridade inabalável. Amanhã, às 10 da manhã, traz os extratos bancários desses 800 mil euros e todas as porcarias que fizeste, e volta para a casa dos Almeida. Vamos acertar as contas, uma a uma, em frente de todos. Toda a família Almeida, sem faltar ninguém. A minha última frase, dita com um tom de ordem, foi como uma marreta nos nervos já frágeis de Kátia. Do outro lado, os seus lábios tremiam, mas não conseguiu dizer nada. Finalmente, como se lhe tivessem tirado toda a força, desligou. Eu sabia que ela voltaria. Todas as suas saídas estavam bloqueadas. O dinheiro no estrangeiro estava inacessível. O passaporte falso era agora prova em tribunal. Se aparecesse no aeroporto, enfrentaria a justiça. A sua única opção era voltar e enfrentar o julgamento que ela própria provocara. Desliguei o telemóvel, recostei-me na cadeira e olhei para as luzes de neon a acenderem-se em Lisboa, sentindo uma grande paz. Todas as peças estavam no lugar, todas as armadilhas montadas. Amanhã, às 10 da manhã, o funeral grandioso que preparei para a família Almeida iria começar. Eu até já ansiava por ver as suas caras distorcidas e derrotadas. Naquela noite, o grupo de WhatsApp da família explodiu. Vitor e Rui marcaram o meu nome incessantemente, enviando mensagens de voz cheias de ameaças e insultos. A sogra Lourdes continuou com o seu drama habitual, enviando uma gravação de 60 segundos de choro e gritos, acusando-me de ser uma filha ingrata que queria destruir a família e levá-la à morte. Não ouvi nenhuma mensagem. Coloquei o grupo em silêncio e dormi profundamente. Foi a minha melhor noite de sono em 3 anos. Às 9h50 da manhã seguinte, estava à porta do condomínio de luxo onde os meus pais viviam. O meu pai estava sentado num banquinho ao lado da portaria, a mexer em 2 nozes, o olhar calmo. A minha mãe estava ao meu lado, a segurar-me na mão, dando-me um olhar de confiança. Pouco depois, a família Almeida apareceu em força. Deviam ter combinado uma estratégia para me julgarem como se fossem as vítimas. A sogra ia à frente, com uma expressão de mártir. Vitor, com uma cara de poucos amigos, olhava-me como se me quisesse comer viva. Rui, como um galo derrotado, seguia-os de cabeça baixa. E a mais espetacular era Kátia. O seu rosto estava maquilhado, mas não conseguia esconder as olheiras e a palidez. Andava colada a Vitor, os olhos cheios de medo, como um pássaro assustado pronto a fugir.
Atrás deles, o pequeno príncipe Tiago, que, sem saber o que se passava, exigia ir ao parque de diversões. Ao ver-me, a minha sogra começou o seu espetáculo. Atirou-se para o chão, a chorar e a gritar, atraindo a atenção dos vizinhos. Um drama familiar anual. Em exibição. Meu Deus, venham ver! Esta nora tem um coração de pedra. Quer levar-nos todos à morte. O seu choro agudo rasgou o silêncio da manhã. Sentada no chão frio, com lágrimas e ranho a escorrer, contava os meus crimes. Uma atuação digna de um Oscar. Ela é uma galinha choca. Por isso não quer que a nossa família tenha descendência. Agora bloqueou as contas do meu filho, roubou o dinheiro dos estudos do meu neto. Que azar o nosso, trazer uma mulher tão má para casa. As suas palavras eram inflamadas. Os vizinhos, sem saberem da história, começaram a apontar-me o dedo. Vitor, ao ver isto, deu um passo à frente e apontou-me ao nariz, gritando: Inês, ouve bem. Se hoje não desbloqueares as contas e não nos devolveres o dinheiro, ninguém terá paz. O dinheiro da família Almeida não é para uma estranha como tu se meter. Olhei para os seus rostos feios com uma calma fria. Saí de trás da minha mãe, encarei-os, olhei para os vizinhos curiosos e fixei o olhar na minha sogra. Mãe, calma, não chore já. A minha voz não era alta, mas era clara. A mãe chora e grita que eu roubei o dinheiro da família. Então, hoje, aqui, em frente de todos, vamos acertar esta conta. Fiz uma pausa e olhei para Vitor. Cunhado, não se exalte. Diz que sou uma estranha. Então pergunto. Com que direito é que uma estranha tem de dar 200.000 euros para comprar uma casa para o seu filho? Finalmente, o meu olhar pousou no homem que me causara náuseas durante 3 anos. Rui. Diz tu. Por que é que, pelas minhas costas, transferiste o dinheiro que nós os dois tanto poupamos para a tua cunhada? As minhas palavras foram como 3 marretadas que silenciaram os seus gritos. Sorri. Com desdém. Tirei da minha pasta o relatório de diagnóstico, impresso em formato A2. Vejam bem, levantei o papel, como um decreto de julgamento. A minha sogra, durante 3 anos, chamou-me de galinha choca. Mas a verdade é que quem não pode ter filhos é o seu querido filho. Rui. Atirei-lhe o enorme relatório à cara. Azoospermia congênita, grau severo. Infertilidade total. Antes do casamento, eles já sabiam. Só eu é que fui enganada. Casaram-me para terem uma idiota, uma empregada gratuita que trabalharia e daria todas as suas poupanças para criar a linhagem deles. Digam-me, há alguém mais cruel, mais sem vergonha? As minhas palavras, cheias de dor e raiva, fizeram a multidão explodir. A primeira bomba nuclear foi mais devastadora do que qualquer um esperava. Os vizinhos suspiraram. Os seus olhares de pena transformaram-se em desprezo e indignação. Meu Deus, isto é fraude matrimonial. Que falta de caráter. Fazer a nora levar as culpas. Esta família é doente. Chamem a polícia. A cara da minha sogra ficou branca. Os seus lábios tremiam, sem conseguir dizer uma palavra. Vitor ficou estupefacto. E Rui, o homem cujo segredo mais íntimo eu acabara de revelar, cobriu o rosto com as mãos, soluçou de desespero e caiu de joelhos no chão. Em frente de todos. O seu orgulho masculino, a sua dignidade, foram estilhaçados por mim, atirados ao chão para serem pisados. Mas Vitor recuperou rapidamente. Olhou em volta e, com uma lógica ainda mais descarada, tentou salvar a situação. Mesmo que o Rui não possa ter filhos. Apontou para mim, gritando. O Tiago é o neto herdeiro da família Almeida. É sobrinho de sangue do Rui. Ele não pode ter filhos, por isso pusemos todas as nossas esperanças no Tiago. O que é que há de errado nisso? Virou-se para a multidão. Digam-me vocês. A nossa família só tem esta semente. A Inês casou com a nossa família. Não poder ter filhos é o destino dela. Tem de aceitar. Tem de tratar o Tiago como se fosse seu filho. Gastar dinheiro com ele é natural. E agora? Não só quer o divórcio, como quer roubar o dinheiro do meu sobrinho. Isto não é querer acabar com a nossa linhagem. Esta lógica distorcida deixou todos boquiabertos. Kátia, atrás de Vitor, ao ouvir isto, ficou pálida de medo. Puxou-lhe a camisa, a pedir-lhe para se calar, mas o idiota do Vitor não percebeu o perigo.
Olhei para aquele casal, cada um com os seus segredos, e ri-me com sarcasmo. Neto herdeiro. Do mesmo sangue. Aproximei-me de Vitor, palavra por palavra. Vitor, por acaso não terás uma ideia errada sobre a capacidade reprodutiva da tua mulher? As minhas palavras foram como um feitiço que silenciou novamente a multidão. O que? O que é que queres dizer? Vitor ficou confuso. O corpo de Kátia começou a tremer incontrolavelmente. Ignorei-a, fixando o olhar em Vitor. E continuei, com uma voz fria e cruel. O que quero dizer é que o teu irmão não pode ter filhos. Mas tu, não só crias o filho de outro homem como se fosse teu, como o consideras a esperança da família, vendendo tudo o que tens para o sustentar. Vitor, andas com chifres há 8 anos. Sabias disso? Se a primeira bomba destruiu os alicerces da família Almeida, a segunda destruiu completamente o seu mundo. Tu estás a inventar. Vitor demorou uns 10 segundos a perceber. A sua cara ficou vermelha. As veias do pescoço a saltarem. Vou te partir a boca, gritou ele avançando para mim. Eu estava preparada. Atirei-lhe à cara o relatório de ADN e as fotos da traição. Abre bem os olhos e vê. Este é o resultado do teste de paternidade do teu querido filho Tiago com o amante da tua mulher. Probabilidade de paternidade: 9.999%. E estas fotos, vê como a tua mulher gastou o dinheiro da família num hotel de 5 estrelas. Vitor ficou paralisado. Apanhou os papéis do chão, a tremer. Ao ler a conclusão, o seu rosto, distorcido pela raiva, congelou em choque, humilhação e desespero. Não, não pode ser, murmurou ele, como um fantoche. Dei-lhe o golpe de misericórdia. Ah, esqueci-me de vos dizer. O dinheiro da venda da vossa casa e os meus 200.000 euros foram todos transferidos para o estrangeiro pela tua boa esposa. Ela até já tinha bilhetes de avião para hoje, para fugir com o teu príncipe herdeiro e o amante dela. Esta foi a gota de água. Vitor soltou um rugido animalesco. Perdeu a cabeça. Atirou-se a Kátia, deitando-a ao chão, as mãos a apertarem-lhe o pescoço. Mato-te, sua cabra sem vergonha. Kátia, a ser estrangulada, debatia-se, as unhas a arranharem o rosto de Vitor. Em pânico gritou. Larga-me! Tu és um inútil, não sabes? Se não fosses um imprestável, eu não precisava de procurar outro homem. Os dois, como cães raivosos, atacavam-se no meio da rua. A minha sogra Lourdes assistia a tudo. A sua linhagem, a sua esperança, era um bastardo. A sua família, arruinada. A velha, que valorizava a descendência acima de tudo, não aguentou o golpe. Revirou os olhos, soltou um som estranho, cuspiu sangue e caiu inanimada no chão. Rui, ao ver a cena, a sua família desmoronada, sentou-se no chão, a rir e a chorar como um louco. Eu, a uma distância segura, peguei no telemóvel e gravei tudo. As sirenes da polícia e da ambulância já se ouviam ao longe. O grande espetáculo tinha chegado ao fim. 6 meses depois, a sentença do tribunal não foi uma surpresa. Devido à grave culpa de Rui na fraude matrimonial e no desvio de bens, não só consegui o divórcio e recuperei todo o meu dinheiro, como também recebi uma indemnização substancial. A família Almeida desfez-se. Vitor, por agressão, foi condenado a 3 anos de prisão. Kátia, embora não tenha morrido, ficou com uma perna partida. O dinheiro foi arrestado. O amante, ao ver a situação, abandonou-a. Ela acabou na rua com o filho bastardo. A minha sogra teve um AVC grave e ficou acamada, inválida. Rui enlouqueceu completamente, vivendo com a mãe paralisada numa cave escura. Eu, no meu apartamento novo e remodelado, via o sol a entrar pelas enormes janelas. O telefone tocou. Era dos recursos humanos da minha empresa. Fui oficialmente promovida a sócia do departamento de auditoria. Sorri, desliguei e fui buscar os meus pais para irmos a uma marisqueira. Neste mundo, nunca mais ninguém me faria sofrer uma injustiça. Eu, Inês, finalmente tinha abraçado uma nova e brilhante vida, que pertencia apenas a mim.